Que fedorentinha que eu sou. Este animal aqui, ele pode te transmitir lepra e doenças de Chagas. Esse simpático tatu, sim, se você vier a comê-lo. E é por isso que nós desrecomendamos completamente, além de ser ilegal a caça desses caras, os tatus pebas, eles são conhecidos como papa defunto. Papa defunto, defunto de cemitério. Eles entram em cemitérios, cavam buracos e vão ali se alimentar da carne de pessoas que estão em putrefação. E você, meu amigo, você, minha amiga, você que é uma criança e sabe que seu pai está caçando um animal desse, além de seu pai poder levar uma multa, né, e poder até ser preso, saiba que além disso ele está levando para casa uma carne que pode estar contaminada e vai contaminar você e a sua família. O que esse especialista disse está totalmente de acordo com o texto bíblico. Em Levítico capítulo 11, Deus proíbe o ingerir certos tipos de animais, porque eles são nada menos que lixeiros da natureza. Essa distinção não passou a existir apenas nos dias dos israelitas. Em Gênesis 7, verso 2, aprendemos que desde os dias de Noé Deus fez essa distinção, indicando sim que não é uma lei simplesmente cerimonial, aplicável apenas aos israelitas. Além disso, em 1 Coríntios 6,19 é dito que o corpo humano é o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus se preocupa tanto com a saúde física do israelita quanto com a saúde física daquele que faz parte da igreja hoje. E outro detalhe que muitos cristãos precisam entender: Jesus morreu na cruz para purificar pecadores e não para purificar porcos, tatus, cobras, lagartos, seja o que for. E você? O que você pensa sobre isso? Jesus morreu na cruz para purificar porcos, tatus, cobras, ou ele morreu na cruz para purificar apenas pecadores? Jesus falou alguma coisa sobre os alimentos puros? Muito boa e sincera a pergunta desse nosso querido irmão. Muito obrigado, meu amigo, por sua pergunta, e é uma honra para nós tê-lo como nosso telespectador. Veja bem, a questão das carnes impuras é uma lei de ordem dietética, porque o Criador, ao criar a nossa estrutura, ele percebeu que, na verdade, o ideal era nós não comermos carne. Em Gênesis 1:29, ele deu os alimentos vegetarianos, para nós grãos, frutas, cereais, para nos alimentarmos. Mas numa situação emergencial, ali após o dilúvio, Deus liberou o uso de algumas carnes. E Deus percebeu que um grupo de carnes seria bem menos prejudicial ao organismo do que outro grupo de carnes. E o grupo de carnes, de acordo com Gênesis 7:2, que seria prejudicial para o organismo humano, são as chamadas carnes imundas. Elas são imundas porque elas não são próprias para a alimentação. E por quê? Há razões bíblicas e também científicas para isso. Por exemplo, vamos partir para a razão bíblica. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o nosso corpo é o santuário, o templo do Espírito Santo. E 1 Coríntios 10, 31 é dito que nós podemos glorificar ou desonrar a Deus por meio daquilo que comemos. Isso significa que se o nosso corpo é sagrado e se a nossa alimentação influencia no bem-estar físico, isso também vai influenciar na nossa vida espiritual. Não há separação entre a saúde física e a saúde mental e espiritual. Nós somos seres holísticos. Somos um todo inseparável. Deus não quer que você e eu utilizemos carnes imundas, especialmente porque os animais considerados imundos sujam o nosso sangue, sujam o nosso organismo. E por quê? Por exemplo, o porco. O porco, por mais bem que ele seja criado, ele continua sendo um animal imundo. Por quê?
o sistema digestivo do porco e de outros animais que comem fezes ou carniça, ou seja o que for, não é um sistema digestivo complexo capaz de eliminar toxinas. Já os animais considerados puros em Levítico 11, eles têm um sistema digestivo capaz de eliminar essas toxinas para não entrarem no nosso organismo. Então é por isso que devemos ter bastante cuidado. E quando Cristo falou em Marcos 7,19 que ele considerou puros todos os alimentos, é importante analisarmos o capítulo no contexto para entendermos ao que ele estava se referindo. Mas professor, olha, eu estou lendo aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, o negócio é claro, rapaz. Porque Jesus disse o seguinte, ó, vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Como é que você está querendo dizer uma coisa se Jesus está dizendo outra, meu amigo? Vamos lá, meu amigo. Veja, aparentemente eu estou dizendo uma coisa diferente de Jesus, mas quando lermos, Tito, o verso 1 de Marcos capítulo 7, nós vamos esclarecer a questão, Tito. Aí você vai ficar tranquilo. Olha aqui, ó. Marcos 7:1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Veja, quando Cristo considerou puros todos os alimentos, devemos considerar que na mesa do judeu não havia carnes impuras. Então é óbvio que Cristo não se referia a alimentos impuros no texto, mas ele está se referindo a uma coisa, a esse costume judaico da época de lavar as mãos cerimonialmente para se purificar e comer do alimento. Eles ensinavam que você não podia comer sem lavar as mãos cerimonialmente para purificar a si mesmo. Não era uma questão de higiene simplesmente. Quando o texto fala que Cristo considerou puros todos os alimentos, temos que interpretá-lo nesse contexto. E aí, sendo que a questão em discussão aqui não é carnes imundas, mas a tradição dos anciãos de lavar as mãos cerimonialmente, Cristo está dizendo o seguinte, Marcos está dizendo o seguinte: Cristo considerou puros todos os alimentos, mesmo que se comam esses alimentos sem lavar as mãos cerimonialmente. Então é com base nesse contexto. E um outro texto, amigo Tito, que vai nos ajudar é o texto paralelo de Mateus capítulo 15. Não vou ler agora todos os versos. Mateus? Capítulo 15, amigo. Eu recomendo que o nosso telespectador leia todo o capítulo 15, mas eu vou ler um verso, que é os versículos 18 a 20. E aí vai esclarecer Marcos 7 a 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Olha que interessante esse texto paralelo. Cristo não discute alimentos em si. Ele discute se o lavar as mãos torna um alimento que já é puro por sua natureza, se torna este alimento impuro. Então a questão é outra aqui no capítulo. Então, professor, existem dois conceitos aí de impureza, na verdade. Lá no passado, quando fala de alimentos impuros, e aqui quando está falando da impureza do coração, é isso? Isso mesmo. Então Cristo está dizendo o seguinte, não é o fato de comer sem lavar as mãos que vai tornar uma pessoa impura, contaminada pelo pecado. Esse é o contexto de Marcos e Mateus, ali, quando fala do assunto.
É, exatamente. Então Cristo fala assim, amigo, que são os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, aquilo que sai de dentro de nós é que nos contamina espiritualmente. E não o fato de comer um alimento sem lavar as mãos naquele ritual de purificação, né? A questão é que muitos usam desse texto para realmente dizer que o alimento que hoje está liberado, porque aí já jogam para aquele outro texto de que onde fala que você pode comer tudo que vende no açougue, e aí vai fechando a cadeia e tentando apresentar que o Novo Testamento liberou as carnes imundas lá de Levítico, não é isso? Pois você entrou numa questão, amigo, importantíssima. Esse texto, 1 Coríntios 10, 25, né, quando fala que para comer de tudo que se vende no açougue, ele também está num contexto, né? No capítulo 8, verso 4 de 1 Coríntios, ali fala do comer carnes sacrificadas a ídolos. Então eles tinham medo de ir ao açougue, comprar uma carne que tivesse sido sacrificada no templo pagão e aquilo os contaminasse. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês não têm que se preocupar se algo foi ou não contaminado cerimonialmente por um ídolo pagão. Porque na verdade só existe um Deus. Então não se preocupem com isso. Então, mais uma vez, realmente, Tito, muitos irmãos, por mais sinceros que sejam, eles tiram o texto do contexto e acabam contradizendo o Novo Testamento e o Antigo, desconsiderando o quê? Que a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. A palavra de Deus é uma coisa só. Então, temos que ter cuidado para não criarmos esses ensinamentos estranhos à Bíblia, tirando textos do seu devido contexto, né?